Bem-vindo ao programa Envolve Mais, 50 Mais, no quadro Relacionamento e Liderança. E hoje nós percebemos que estamos vivendo num mundo onde a tecnologia e os resultados estão a todo momento. Mas, ao mesmo tempo, a saúde mental, o pertencimento e o propósito também está valendo a pena e muito estudado. Então, como que nós fazemos hoje para ter essas duas coisas juntos? É o que nós chamamos de liderança humanizada. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Andréa Ribeiro, consteladora familiar e especialista em relacionamento. Estou aqui com a Malu, né, Malu? Que delícia, né, fazer esse programa. Nossa, maravilhoso! Então, hoje nós vamos falar sobre liderança humanizada. Eu estou adorando fazer esse programa porque a minha área de atuação é mais a gestão, porque eu sou mentora empresarial, eu sou coach empresarial e nós falamos sempre com base no empreendedorismo, que nós aprendemos dentro de uma administração de empresas, né? Mas agora, junto com a Andréia, nós estamos falando um olhar diferente sobre outro prisma, né? Porque nós estamos olhando, eu como mentora em negócios, sempre fui empresária e empreendedora, e agora eu estou aprendendo de uma forma com a Andréia aqui, como consteladora familiar. Parece que é igual, mas tem algo diferente, algo mais humanizado. É o que nós vamos trabalhar hoje, falar hoje sobre a liderança humanizada. Porque a liderança tradicional, ela está caindo. Aquele patrão, aquela empresa que insiste na liderança tradicional, no chefe, ela está perdendo mercado para outras empresas, está perdendo funcionários, porque hoje todos nós sabemos, eu acredito que no mundo todo, porque no Brasil, em todas as regiões onde eu vou, todas as cidades onde eu vou, a dificuldade é a mesma, não encontramos pessoas para trabalhar. Então hoje a rotatividade nas empresas está muito grande. E por que isso está acontecendo? As pessoas ficaram mais preguiçosas? Não, as pessoas ficaram mais exigentes. Então hoje isso já vem há 10 anos para cá, já vem mudando esse olhar da liderança, do líder tradicional para uma liderança mais humanizada. E o que é essa liderança humanizada? Você quer falar, Andréia? Vamos lá, a gente pode começar. Então, o objetivo aqui é a gente sempre ter esse olhar humano do outro, né? O líder humanizado, ele vai colocar as pessoas no centro. É a partir desse olhar para não apenas de resultados, não apenas aquele colaborador que entrega alguma coisa, mas sim o líder, ele consegue olhar para o seu colaborador como alguém que sente, cria, tem emoções, sensações, sentimentos. E quando eu consigo ter esse olhar, o meu colaborador tem uma criatividade muito maior. E qual é o maior sentimento que meu colaborador vai ter? De pertencimento a essa empresa. Ele sabe que ele faz parte. E a outra coisa da liderança, a diferença da humanizada para a tradicional, é que muitas vezes na tradicional ainda trazia um ambiente um pouco punitivo, que você não pode errar, onde você não consegue se expressar tanto. A humanizada já é o oposto disso, né? Aonde mesmo errando a gente consegue, junto com a tecnologia e as pessoas, trazerem essas soluções. O líder,
humanizado é aquele que conhece os seus próprios limites. É aquele líder que conhece as suas próprias emoções. E com isso ele consegue perceber os limites, as emoções no outro. Então ele vai saber qual colaborador consegue dar a sua melhor entrega. Depois de tudo isso que ela falou, eu vou falar o que mais para vocês. Então, mas a Andréa falou muito bem do líder, a diferença mesmo que nós podemos perceber de uma liderança tradicional para a liderança humanizada é de colocarmos hoje as pessoas em primeiro lugar. Então, assim, por isso que hoje um líder, ele precisa estudar comunicação, gestão de pessoas, ele precisa estudar muito gestão de pessoas. Eu fiz MBA em coaching, em mentoring, com foco em gestão de pessoas. E eu posso falar isso com propriedade, porque quando nós estudamos gestão de pessoas, nós estudamos como ter empatia, como aprender a nos comunicar com as pessoas, como nos colocar no lugar do outro. Então, assim, muitas vezes nós, como donas, eu também tenho empresa, como dona de empresa, ou como líder, ou como chefe, né? Que hoje ninguém fala mais chefe, né? Hoje nem existe mais essa palavra de chefe. Existe em algumas empresas, mas não é legal falar. Então, assim, olhar, se colocar no lugar do outro. Quando um funcionário vem com um problema, antes de você criticar, pergunte o que eu posso fazer por você. Quando você fala isto, você desmonta a pessoa. Você traz aquela pessoa para perto de você. Então, o que eu posso? Fulano, Malu, o que está acontecendo com você? Onde eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Então, quando você faz isso, você demonstrou humildade. Então, sai o papel do chefe mandão, eu tudo posso, manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquela frase antiga, né, que nós tínhamos antigamente, do chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje não, hoje é empatia, é olhar para o outro e se colocar no lugar dele. Eu sempre digo em minhas mentorias, o dia que você tiver essas duas coisas, empatia e humildade, você cresce em qualquer lugar. Agora, tem pessoas que confundem humildade com ser bonzinho. Diferente, é muito diferente. Ser humilde é você realmente se colocar no lugar do outro e enxergar os problemas do outro. E isso não tira você do seu papel de líder. Pelo contrário, te faz mais líder do que chefe, porque as pessoas começam a seguir os líderes pelo exemplo. Então, não é pelo que ele diz, é pelo que ele faz. Antes, o chefe, ele dizia, ele falava, ele cobrava. O líder, ele fala, vamos fazer. Não diga mais faça isto. Vamos fazer isto. Então, é descobrir talentos, é não cobrar resultado, é descobrir talentos e colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, é uma diferença assim, mínima, mas que traz muitos resultados para a empresa. Perfeito. Eu acho que o que você acabou de falar, Malu, são as habilidades que esse líder precisa ter, né? Então, se a gente fosse colocar o ponto A, ele vai precisar ter o quê? Uma inteligência emocional. Ele precisa se conhecer. Ele precisa conhecer aquilo que ele sente. Por quê? Porque senão esse líder vai ficar reativo. Quando alguém falar ou fizer alguma coisa que ele não gostar, ele reage. Ele dá bronca, cabeças vão rolar. Não. Se ele entende a sua postura, se ele sabe como delimitar, como falar não, que é o que a Malu falou, não é ser bonzinho, saber falar não e se posicionar, se ele se conhece, ele consegue enxergar o outro.
E como é que ele vai fazendo isso? Na outra habilidade, que é uma comunicação transparente. Então, ele precisa verbalizar para o outro claramente a forma como ele quer, como ele espera que a empresa queira. E isso se chama equilíbrio organizacional. E é isso que esses novos líderes estão trazendo. A empatia, como a Malu enfatizou muito, é exatamente isso, é se colocar no lugar do outro. A empatia, se fosse traduzir, é isso. Então, se o outro fez aquilo e eu entendendo todos os meus sentimentos, a minha liderança, as minhas técnicas, as técnicas e as técnicas humanas, como é que eu posso ajudar o meu liderado? Como é que eu posso ajudar o meu colaborador, né? E esse líder, porque a gente está vendo aqui que essa nova onda de tecnologia, ela é rápida. Então, ele precisa ter uma flexibilidade e uma adaptabilidade muito rápido. Por quê? Tanto o mercado hoje em dia, ele se adapta rapidamente, né? Nós temos grandes mudanças em pouco tempo. E essa é uma habilidade que o mercado há muito tempo já está pedindo para esses novos líderes. Você consegue se adaptar em vários cenários em pouco tempo? E o último, talvez eu diria que era uma vulnerabilidade e o autoconhecimento. A vulnerabilidade aqui, não no sentido de fraqueza, mas no sentido que esse líder, ele não esconde as suas emoções, ele não esconde aquilo, ele as enfrenta, porque ele se conhece. Então, ele sabe exatamente como lidar com isso, independente do cenário que a sua empresa ou o mercado esteja passando. Seria isso? Nossa, muito bom. Pegando o seu gancho aí agora que você falou de autoconhecimento, volto a falar, todos os programas meus que você assistir, você vai me ouvir falar isso. Autoconhecimento abre todas as portas. A Andréa falou de autoconhecimento aqui, nós falamos de empatia, isso aí são pilares da liderança humanizada. Nós falamos de empatia, falamos de comunicação. Como é que nós podemos comunicar com as pessoas? Como eu posso comunicar com o meu grupo, com meus liderados, se eu não os conheço? Então, é difícil. Agora, imagine como você irá comunicar com seus liderados se você não se conhece, né? Isso é muito difícil. É um desafio. É um desafio. Então, o primeiro passo, por isso que eu falo sempre que o autoconhecimento abre todas as portas, porque tudo depende do autoconhecimento. Eu estava comentando agora com a Andréia que eu fui assistir no domingo uma palestra com a monja Coen, que todo mundo conhece, é famosíssima, e ela falou justamente sobre o autoconhecimento. Ela falou, gente, tudo começa com o autoconhecimento. Eu até dei uma risadinha na hora que eu falei, nossa, então eu estou no caminho certo, porque eu sempre falo sobre o autoconhecimento. Então, olha aí, aqui está, na empatia, você precisa de autoconhecimento. Na comunicação, como que você vai se comunicar com o outro se você não conhece o outro e não se conhece? Aqui eu cito o livro, eu uso ele demais, eu estou falando sempre nesses 2 livros que eu gosto muito, eu vou falar aqui, eu deixo o link aí depois, você procura se você quiser comprar. O Monge Executivo, que ensina muito bem como ser um líder humanizado, e A Arte da Guerra. Gente, esse livro é um livro que nos ensina a ganhar a guerra. É um livro que foi trazido para o empreendedorismo, porque ele nos ensina, nós como somos empresários, nós enfrentamos uma guerra diária com os concorrentes, né? Então, é preciso aprender a liderar de forma certa, com as armas certas. E a melhor arma para liderar de forma correta é o método liderança humanizada. Então, para isso é preciso que a comunicação seja
seja certa. Então, como é que você precisa conhecer o outro? Saber quais são os valores do seu liderado. Saber qual é a missão de vida desse liderado. Qual é o propósito de vida desse liderado. Saber se o propósito dele está de acordo com o propósito o seu propósito pessoal, porque o líder, ele também precisa saber qual é a minha missão de vida, qual é o meu propósito de vida, qual é a visão de futuro, o que eu quero alcançar. Quando você entende que a sua missão, a sua visão, os seus valores e o seu propósito pessoal, e você também começa a fazer uma pesquisa entre os seus liderados e descobre também qual é a missão daquela pessoa, qual é a visão de futuro dela, qual é o propósito, e principalmente quais são os valores dos seus liderados, aí a comunicação é certeira. Eu acho que isso, a gente falando nos desafios e as dificuldades para esse líder, eu acho que um ponto agora, então, para você, que agora já quer ser, né, está no caminho de se tornar um líder humanizado, é começar exatamente pela missão, o propósito e quais são os seus valores, a sua visão. Por quê? Não tem como você colocar e liderar aquele que não está de acordo com o que você acredita, com o que você tem alma. Toda empresa tem uma alma, a Sim. mesma alma do dono. Então, o dono, eu gosto de falar assim, que a nossa missão de vida, cada um tem a sua. O nosso propósito é conseguir colocar a nossa missão em movimento, no dia a dia. Então, o recrutamento desse líder, ele é o mais desafiador. E por quê? Porque hoje em dia nós vamos ter, em muitas empresas, várias gerações trabalhando juntos, né? A geração Z, uma geração mais antiga, e esse líder precisa estar atento que, independente da diferença de geração, os valores precisam ser os mesmos. A liderança, ela vai se tornar muito mais fácil quando eu seleciono exatamente aquela equipe que pensa, que comunga e que quer trilhar o que eu realmente almejo. Chegar no resultado vai ser muito mais fácil se a gente conseguir olhar desta forma, né? Então, eu acho que um ponto para você conseguir começar até a recrutar esses seus liderados, sendo você um líder humanizado, é olhar para qual é a sua missão, qual é o seu propósito e quais são os seus valores. Então, quais são esses valores que você quer que essas pessoas estejam dentro da sua empresa, não é mesmo? Muito bem lembrada isso aí, porque a gente, no recrutar, é onde tudo começa. Você precisa estar preocupado com o recrutamento. Quem eu estou colocando dentro da minha empresa? Então, a Andréa falou muito bem aqui sobre propósito. O que é propósito? Propósito é conectar valores com metas, né? Então, você conecta valores e metas. Então, quando você forma um time com valores semelhantes, iguais não, mas semelhantes aos seus, e que esteja alinhado com o propósito e a missão e as metas da empresa, com certeza absoluta você vai crescer com a sua empresa. Mas o que acontece? Acontece muitas vezes quando eu vou dar mentoria, eu vejo uma salada de frutas, igual as saladas de frutas. As pessoas acham que é a diferença de idade. Não é. Eu, com 67 anos, posso trabalhar muito bem com um rapazinho, uma mocinha de 22, 25, 28, 40, 50 anos, se ela tiver o mesmo propósito do que eu. Mas meu propósito maior, meu valor principal é reconhecimento e responsabilidade. Meus valores são reconhecimento, responsabilidade, melhoria contínua. Então, assim, se eu vou trabalhar com uma pessoa da minha idade, mas ele é uma pessoa irresponsável, eu não vou
Não é porque ele tem a minha idade que vai se dar bem comigo. Então, se ele é uma pessoa, é da minha idade, mas ele não gosta, estou fazendo por fazer, ele não quer melhoria contínua, ele não tem como valor a melhoria contínua. Não dá certo comigo. Ao passo que uma pessoa de 20 anos pode se dar muito bem comigo, porque ele quer crescer, ele tem responsabilidade, ele quer ser reconhecido. Então, vem de encontro com os meus valores. Então, aí é que tudo começa a fluir, começa a movimentar e crescer. E a Andrea falou da empresa com alma. O ser humanizado é isso, é ter alma. Agora, eu digo para você, toda empresa é reflexo do dono. Toda, não é a pequena, a média, a grande. Toda empresa é reflexo do dono e dos seus liderados. E agora, então, a pergunta que não quer calar. Ouvindo tudo isso, você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou implementar a liderança humanizada? Eu vou falar aqui sobre 5 itens que você pode discorrer. O primeiro e o mais importante, comece por você. De novo, a gente vai bater nessa tecla, autoconhecimento. Você precisa se conhecer para colocar o seu sonho, né, para atingir o seu resultado ali. Segundo, cultive relacionamentos reais. O que é isso? Saiba exatamente quem está na sua empresa. Autenticidade. Autenticidade. Veja se o colaborador realmente está ali ou se ele está só de corpo presente. Quando você perguntar como você está, pare para ouvir como ele está. Isso é presença. Terceiro, defina limites claros. Não é que você precisa ser permissivo em tudo, mas delimite. Seja claro aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável. Senão, o resultado nunca chega. O outro, tenha na sua empresa e promova espaços de diálogo e escuta. Você pode fazer um momento de feedback, um ritual de troca, a hora do cafezinho pode ser diferenciada. Promova esse espaço para você ter esse feedback da sua equipe. E conecte o que a Malu acabou de falar, propósito e cultura. Tenha certeza que o seu liderado saiba o porquê ele está fazendo o que ele faz. Para que ele está fazendo o que ele faz? Para quem ele está fazendo o que ele faz? Porque com isso ele também tem mais inspiração e mais criatividade e alegria para desenvolver a tarefa, e aí você consegue o seu tão esperado resultado e o que todo mundo fala, vamos bater a meta. O propósito é o combustível silencioso de toda a equipe de alta performance. Não é isso, Malu? Sim, nós já estamos... são 30 minutos muito rápido que passam, porque quando eu começo a falar de liderança, é tudo que eu amo de paixão. Então, nós já estamos acabando aqui pouco tempo. Então, eu vou falar, se você quer liderar, desculpe, se você quer liderar uma liderança humanizada, lidere com alma e com inspiração, que as pessoas vão te seguir. E já fica assim o convite aqui, desculpe, mas já fica o convite para vocês assistirem nossos próximos programas. Isso mesmo. Então fiquem com a gente e eu vou deixar aqui, olha, liderar, ser um líder humanizado é preciso ter coragem. Porque o verdadeiro líder humanizado, ele se coloca por inteiro, com todas as suas dificuldades, tanto a sua melhor parte quanto a sua pior parte, quanto os seus piores defeitos. Mas ele sabe, conhece e vai tentar melhorar. Porque o mundo, ele está cheio de metades. Não seja um deles. Vou dizer que o mundo está cheio de pessoas mornas. Eu costumo falar para meus filhos. Eu sempre ensinei para os meus filhos o seguinte. Eu tenho 3 filhos homens, graças a Deus, todos muito bem educados, formados. E eu sempre disse a eles, não seja bonzinho. Inclusive, um é um líder nato.
né? Não seja bonzinho, seja bom naquilo que você faz, porque o mundo está cheio de pessoas mornas. Então seja quente, não fique em cima do muro, não fique, tenha uma posição, qual lado você quer seguir. Então saiba onde você quer chegar, e para isso é preciso que você conheça, igual a Andréa falou, conheça os seus desafios. Nós não somos perfeitos e você não precisa ficar escondendo para seus liderados as suas imperfeições. Também não precisa colocar na bandeja. Você precisa se conhecer e tratar essas falhas, essas dificuldades que nós temos, procurar melhorar a cada dia, porque ninguém é perfeito, tá? Então fica aí a dica. E nós já estamos montando um curso, nós duas, eu e a Andréa, e provavelmente virão outras pessoas mais profissionais fazerem parte desse curso de gestão humanizada, formação de gestores do futuro, porque aí nós vamos entrar com a liderança humanizada. E eu espero você nos próximos programas, porque cada programa aqui é uma mentoria gratuita, não é, Andréa? Com certeza, com certeza. Fiquem conosco, eu tenho certeza que isso pode trazer grandes benefícios para a sua empresa.